voltei! E olha só, hoje a gente está aqui para falar de arte. Gente, eu também trabalho com arte, também estudo arte, e aí hoje eu vim aqui conversar contigo justamente sobre esse assunto. Aí a gente já pode começar se perguntando o que é arte? Gente, tudo é arte. Aqui ó, tem uma listinha de algumas coisas que são arte. A pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura. Então, na verdade, vocês já tiveram aula de arte comigo, quando a gente falou de literatura. Essa é uma das formas de arte existentes. Gente, música. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, ai, funk não é música, funk não é arte. Mentira, é. Tudo é arte. Tudo que nos cerca, que está aí no mundo, que tem uma expressão artística, que representa uma mensagem, é arte. Então, funk é arte, hip hop é arte, picho é arte. Ainda que muitas pessoas contestem isso, certo? Então, existem vários tipos de arte na nossa sociedade e a gente o tempo inteiro está em contato. Quando a gente está lá no Instagram, vendo um monte de fotinho, gente, fotografia é uma forma de arte. Então, assim, várias coisas podem ser consideradas arte. Arte vem do latim ars, que significa técnica e habilidade. Quem faz, por exemplo, uma música que muitas vezes é contestada e dita, ah, isso não é arte? Bom, isso envolve uma habilidade, envolve minimamente alguma técnica, então é arte. Então não saiam por aí mais dizendo, ai, funk não é arte sim. Gente, e olha só, a arte é uma representação simbólica do mundo humano. Do mundo humano. Eu fui conferir se eu tinha escrito isso. Gente, olha só. Isso significa que a arte, diferentemente do que disse o Aristóteles tinha dito que a arte era uma representação da vida tal como ela é. Não é verdade. A arte ela é uma representação simbólica. Então, a gente precisa ter essa dimensão. A arte não necessariamente representa a vida. Vou dar um exemplo para vocês. Quando um escritor vai lá e escreve um livro, sim, o escritor escreve, óbvio, redundante. Aquilo não necessariamente está representando um fato que existe, que aconteceu. Aquilo pode ser só uma representação simbólica de algo que estava na cabeça daquele escritor. A gente tem uma obra que é muito famosa, que a gente tem o desenho de um cachimbo e escrito embaixo, Ce n'est pas une pipe. Isso aqui é de um surrealista belga e a gente tem justamente um cachimbo ali, significando isso não é um cachimbo. Tá, mas peraí, tem um desenho de um cachimbo e tá escrito que isso não é um cachimbo? Exatamente. Por quê? Porque aquilo é só uma representação simbólica de um cachimbo. Então essa obra, ela brinca justamente com isso. Vou pedir pra Raul botar no cantinho aqui pra gente a obra, pra vocês verem. E é isso, gente. A obra de arte, ela não necessariamente representa algo real. Então vários artistas, enfim, vão trazer essa ideia de representação simbólica. O Foucault, inclusive, depois dei um Google aí, ele tem um livro com este nome, justamente falando dessas representações simbólicas. Esse é um autor importante, depois vocês podem pesquisar sobre ele. Gente, então a arte, ela vem de uma imaginação, de uma criação. Entendem que a arte não necessariamente reflete a vida, ok? Então, a arte é uma experiência humana e ela vai transmitir e expressar ideias e emoções. E aí podem ser ideias nas quais eu realmente acredito. Eu posso também ser, como diria o Fernando Pessoa, o poeta, um fingidor. Na arte eu também sou um fingidor. Eu não necessariamente estou pintando aquilo que eu sinto. Eu não necessariamente estou fazendo uma escultura daquilo que eu acho belo, porque a arte é só uma representação, certo? Quando eu leio um poema, eu já falei pra vocês disso, eu posso estar lá na minha casa triste, porque, sei lá, tive uma frustração, mas aí eu escrevo um poema super feliz da vida. E isso mostra que a arte não necessariamente reflete a minha vida, ela é uma representação, certo? Gente, pra gente poder pensar em arte, a gente tem que pensar em três coisas: no artista, no observador e no objeto artístico. Essas três coisas são importantes para a gente pensar num ciclo da arte. A gente precisa ter um artista que vai usar da sua subjetividade, do seu conhecimento técnico para criar um objeto artístico. Tá, pera aí. Quando eu falo em conhecimento técnico, por exemplo, se eu sou um artista que faz cerâmica,
Gente, quando eu faço cerâmica, eu tenho que saber que tipo de argila é o ideal. Depois da argila, ela tem que ir para o forno. Eu tenho que saber a temperatura ideal do forno, senão o meu objeto estoura. Então tem vários conhecimentos técnicos por trás disso. Se eu sou uma pessoa que pinta, eu tenho que saber minimamente quais misturas de cores dão certo, qual é, sei lá, a tinta que eu posso usar em determinada tela. Isso tudo faz muita diferença. Mas também não é só conhecimento técnico, também tem a ver com a minha subjetividade. Então eu, enquanto artista, tive as minhas vivências e elas vão influenciar no que eu crio. Outro artista teve outras vivências, certo? Então o artista ele tem que unir a sua subjetividade com o seu conhecimento técnico. Gente, isso vai resultar num objeto artístico. E esse objeto artístico ele precisa de um observador, de alguém que vai se propor a olhar para esse objeto artístico e tentar entendê-lo ou não entendê-lo, enfim. Mas necessariamente para que a gente tenha esse ciclo de arte, de transformar algo em arte, eu preciso do artista, do objeto artístico, do observador. Isso é extremamente necessário para que a gente entenda isso como arte, certo? Para que um objeto seja, de fato, considerado arte, a gente precisa dessas três coisas. E aí, eu escrevi um pouco de um lado, um pouco do outro. Gente, aí a gente tem que pensar que a arte ela tem um caráter estético. O que é esse caráter estético? Ele mexe com as nossas sensações. Então, não necessariamente a arte é só o que eu vejo. A arte pode ser o que eu escuto, a arte pode ser o que eu toco. Eu já fui em uma peça de teatro, por exemplo, que quando nós chegamos lá, no início da peça, todo mundo recebeu uma venda. E o início da peça todo era contado, a gente sentia cheiros, às vezes as pessoas nos tocavam. E isso é arte, e não necessariamente é algo que eu vejo. Então a arte mexe com todas as tuas sensações. Quando tu pensas em música, por exemplo, música não necessariamente é algo que tu vê, a não ser que tenha uma outra representação artística, que também é o videoclipe, que daí é um outro tipo de representação artística. Mas a música é algo que eu escuto, e essa música, ela é um objeto estético, então faz parte de um objeto artístico. É curioso, porque se a gente fala em ópera, vocês vão dizer, isso é arte. As pessoas não duvidam disso. Mas quando a gente pensa em música contemporânea, as pessoas duvidam às vezes. A partir de hoje, eu não quero mais que vocês duvidem que música contemporânea é arte. Porque isso tem a ver com técnica, tem a ver com habilidade, tem a ver com representação simbólica. Então, tudo isso é arte, sim. Ok, gente? Depois, a gente pode pensar que o objeto estético ele tem uma função social. O que seria essa função social? Algumas pessoas vão dizer que por conta das suas características históricas, esse objeto artístico ele pode representar um momento histórico. E é verdade. Por exemplo, quando a gente pensa em arte barroca, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas quem viu minha aula de literatura já ouviu falar de arte barroca. Gente, a arte barroca, ela representa um momento da nossa história. Sim, o objeto estético, aquelas obras que são feitas naquele momento, tem uma função social de nos apresentar algumas características históricas, seja por meio da arquitetura, seja por meio da literatura, seja por meio da pintura, certo? Mas, mais do que isso, a função social também traz características culturais. Então, uma obra, agora a gente tem um mundo super globalizado e as obras se aproximam bastante. Mas em um dado momento, a gente tinha objetos artísticos totalmente diferentes de um lugar e de outro. Se eu pegasse um objeto artístico brasileiro, do Brasil, e um objeto artístico... o Brasil não é um bom exemplo, gente, porque o Brasil as pessoas ficavam indo para a Europa e daí trazendo para cá as influências europeias. Vamos pegar outro exemplo. Se a gente pegar uma obra de arte da África do Sul e pegar uma obra de arte, deixa eu pensar, sei lá, da Argentina. São obras em um determinado momento histórico, até um certo momento histórico, que vão ser muito diferentes, porque elas levam as características culturais daquele povo. Então, quando a gente pensa numa literatura, por exemplo, a literatura em cada um desses países tem uma língua diferente, tem costumes diferentes, vai representar coisas diferentes. Quando a gente pensa em artes visuais, em uma pintura, que é bem visual, a gente tem ali influências diferentes, certo? Então isso tudo vai ser bem diferente, até porque foram países que foram colonizados
de modos diferentes. Então isso vai influenciar também na forma que esses países fazem arte, certo? Então, a ideia é de que as características culturais elas seriam um reflexo da essência humana. Olha que bonito isso. É como se a minha obra de arte, uma das funções sociais dela fosse botar em um objeto estético aquilo que é mais essencial do ser humano, que é a nossa subjetividade. E aí a gente pode pensar nisso em todas as nossas formas de arte. A nossa subjetividade, aquilo que nos é mais íntimo, aquilo que está no fundinho do nosso coração, às vezes está aqui. Uma coisa que influencia bastante alguns momentos históricos e artísticos, a gente pode pensar até mesmo na psicanálise lá do Freud. Aquilo que está lá no nosso subconsciente acaba vindo naquele objeto que eu estou produzindo, aquele objeto artístico, certo? Bom, gente, como eu tinha falado para vocês, o Aristóteles pensava a arte como uma imitação da realidade, o que já não é mais defendido, certo? As pessoas não entendem mais a arte como uma imitação da realidade, como eu já expliquei. Gente, lá na Idade Média surgiu já um problema para pensar a história da arte, que passou-se a dividir a arte entre a arte mecânica ou manual e a arte intelectual, sobretudo chamada de intelectual. Isso elitizou a arte desde aquele momento. E antes já era elitizado também. A arte nasce, não, mentira, não nasce como algo elitizado, mas aos poucos vai se elitizando a arte. Por quê? Porque na Idade Média passaram a chamar a arte de homens letrados, enfim, mais ou menos letrados, né? Na verdade, nesse momento a gente nem tem essa ideia de homens letrados, mas de homens que são considerados intelectuais naquele momento. E aí, essa arte é a arte que vai ter mais valor, é a arte que vai ser vista como a arte. E a arte mecânica ou manual, que a gente conhece por artesanato, vai começar a ser vista como uma arte menor. Então, essa arte vai ganhar valor, e a gente está pensando aqui em mercado, isso também vai tornar o objeto artístico uma mercadoria. E aqui a gente tem algo que teoricamente tem menos valor, porque não é um intelectual que está pensando aquilo, é algo manual. Então, até hoje a gente tem isso. Algumas artes são vistas pelo mercado como de maior valor e outras não, certo? Então, isso aqui já surge essa ideia lá na Idade Média. E aí a gente começa a pensar numa arte dita erudita a partir disso. E aí eu botei erudita entre aspas, porque bem entre aspas mesmo. Porque essa galera que se coloca como uma elite cultural, como a elite, e até hoje a gente tem isso, né? A galera que diz, ai, mas eu só gosto de MPB porque eu sou da elite cultural, funk não é cultura. Gente, não sejam essas pessoas. Então a gente tem uma elite dita cultural, né? Que se coloca como elite cultural, que é aquela elite que também é elite econômica, enfim, e que se diz produzir e consumir a arte erudita. Essa arte dita erudita seria que arte? A arte que está no museu, na galeria. Aí, assim, de maneira maravilhosa, o Duchamp, em 1917, ou Duchamp, como vocês quiserem, ele levou para dentro de uma galeria de arte uma espécie de mictório, né, chamado de urinol, e botou como nome a fonte. Ele levou essa obra de arte com um pseudônimo para dentro de uma galeria de arte. Para ser exposto nessa galeria de arte, bastava a pessoa se inscrever, pagar $1 pela inscrição e $5 por arte que queria expor. E o Duchamp fazia parte das pessoas que estavam fazendo a curadoria. Então ele não poderia botar uma obra de arte dele naquela galeria, porque justamente ele fazia parte da curadoria. Ou seja, ele era a pessoa que ia lá cuidar das obras, enfim. E aí ele botou com um nome falso. E aí quando chegou a obra de arte lá na galeria, todo mundo teve sua obra de arte exposta. Mas a fonte não foi exposta, porque as pessoas lá da galeria de arte ficaram, não, mas isso é uma palhaçada com a gente. E a partir dessa obra, a gente começou a pensar mais. Será que basta estar dentro do museu para ser uma obra de arte? É suficiente estar dentro do museu para ser uma obra de arte? Para além disso, tem que estar no museu para ser uma obra de arte? Então, essa obra, essa provocação, ela levou assim, as pessoas a discutirem muito. Então, acabou causando ali uma grande discussão naquele momento, justamente por isso. Porque esse cara botou um mictório, assinou o nome de um artista, um pseudônimo, e será que simplesmente um mictório eu pego, coloco dentro de um museu, aquilo é arte?
Gente, aí dá pra gente discutir até muito tempo, né? O que é arte, afinal. Mas enfim, então essa arte dita erudita é essa arte que está nas galerias, nos museus, enfim, que teria valor artístico, que eu acho isso bem problemático, porque na minha opinião toda arte tem valor artístico. O que eu acho que a apostila talvez também tenha tentado nos dizer é que essa arte ela também tem valor econômico. Em geral, essa arte ela tem um alto valor, né? Do tipo, eu não posso ir lá e comprar, sei lá, um quadro do Da Vinci por... Eu não posso, né? Nunca vou poder, como sendo professora. Mas, no caso, não dá. É uma coisa que tem alto valor. Mas também tem alto valor artístico. Mas eu questionaria esse valor artístico, porque, na minha opinião, sei lá, Porto Alegre, Dominguinho, Brick da Redenção, tem um monte de coisa com valor artístico, mas que não é considerado arte erudita, mas tem valor artístico pra mim. Então, assim, gente, a gente pode questionar o que é valor artístico. Por que uma arte vale mais que a outra? Ah, porque simplesmente ela tá no museu? Sei lá, né? Aí a gente pode também questionar isso aqui. Essa arte dita erudita, segundo a apostila, diz que tem um esforço para captar a essência humana. Eu, né, que estudo artes visuais, em alguns momentos vou ter cadeira, sei lá, de pintura, de cerâmica, enfim. E aí, eu não vou fazer uma arte dita erudita, porque, né, eu sou eu. E aí, gente, mas será que eu também não posso ter um esforço para captar a essência humana? Então, assim, a apostila diz que a arte erudita é essa que tem um esforço para captar a essência humana. Aquilo que é íntimo, aquilo que a gente sente, aquilo que é subjetivo, que é só nosso. Mas será que as outras artes não têm? Daí fica, esse é o questionamento que eu trago para vocês. Mas é isso que a nossa apostila nos dá. E aí a gente tem a ideia também de que essa arte ela vai instigar o público a mudar a sua visão de mundo. Do tipo, eu vou lá na galeria de arte, aí eu vejo uma obra e aquilo me deixa pensando, e eu fico, nossa, isso me fez tentar mudar minha visão de mundo. Eu posso até não mudar, porque ele só está me instigando. Aquilo me gera uma reflexão. Isso é o que a gente tem aqui como arte erudita. De novo, eu vou trazer para vocês. Será que é arte popular? Porque, por exemplo, samba. Samba é considerado uma arte popular, não uma arte erudita. Mas, às vezes, eu escuto um samba enredo de uma escola de samba e aquele samba enredo também me faz pensar. Entendem? Vários sambas. Teve um samba da Mangueira, a minha escola do coração, que ganhou em 2018, salvo engano. Que era super reflexivo, depois coloquei aí, samba enredo Mangueira 2018. E era super reflexivo, ele trazia a ideia, saudava a Marielle Franco, saudava aí várias figuras, e ele também me despertava, assim, a ideia de que eu tinha que refletir. Mas isso não é considerado arte erudita. Tá, mas o que eu faço com essa informação então, Nath? Saibam que, para fins de resposta, vocês vão considerar isso aqui. Mas eu também quero que tu reflita, não é pra tu sair dessa aula, tipo, eu vou decorar um monte de coisa e vou responder um monte de questão. Não, eu também quero que tu saia refletindo. E aí, tem a ideia de que envolve o desenvolvimento de códigos artísticos. Códigos? Eles são tipo espiões que têm códigos? Não! Isso quer dizer que tem algumas questões do mundo artístico que são desenvolvidas ali. Seja técnicas, seja discussões, enfim, que vão ser desenvolvidas nessas obras. E abarca também a expressão individual do artista. Então, o que isso quer dizer? Cada artista tem uma autoria. E por isso eles são artistas diferentes, senão eles seriam um coletivo de artistas. Então, cada artista tem a sua expressão, porque aquilo vem da sua própria subjetividade. Certo?